presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, tá pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto
esse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Eu sinto na pele frio esse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar das ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Glória a Deus, né, queridos? Amém. Oi, ok, tá bom. Irmãos, irmãs, louvado seja Deus, estamos mais uma noite aqui. E eu quero passar aqui rapidamente algumas informações acerca das nossas atividades, né? Essa semana agora, sexta e sábado, nós temos uma atividade muito boa. E na próxima semana, teremos a semana toda de atividade. Mas vamos por parte, tá bom? Então eu quero levar o conhecimento da igreja e dos irmãos que também estão em casa nos assistindo, para que de fato possam aí anotar a programação que a Igreja Presbiteriana Renascer, ela está realizando em parceria com a Escola de Música Renascer. Vou citando aqui, e Arthur que está aqui, quem é o responsável, se eu cometer algum equívoco aqui, Arthur, fica à vontade para me corrigir. Eu passei ali com o presbítero Robson, mas nós vamos passar a atividade para vocês. A partir de sexta-feira, dia 25 agora, nós estaremos dando início ao nosso workshop. Irmãos, é uma oportunidade muito boa, porque você vai ter a oportunidade de escolher as palestras que você quer participar
no dia 25 e dia 26. Todas as palestras serão transmitidas pelo Google Meet. Então, para isso, antes que eu passe a programação, deixa eu dar somente uma orientação. Como é que nós vamos fazer? A partir de amanhã, todos os irmãos da igreja, um grupo de irmãos amigos nossos também, irão receber toda a grade da programação. Então você vai escolher a programação porque, por exemplo, nós vamos ter várias programações e palestras diferentes no mesmo dia. Então, se você escolher uma palestra, duas ou três, vai dizer: pastor, eu quero participar desta e desta palestra, e eu vou criar uma lista, né, de transmissão, aonde eu vou mandar para você no dia e horário das palestras o link para você se conectar, e também, quem sabe, você até mesmo distribuir esse link para outras pessoas que se interessem, que não estejam na nossa linha de transmissão, mas seja da sua linha de transmissão, da sua amizade, tá bom? Então, anote aí, começaremos sexta-feira, dia 25/9, às 17 horas. Veja que palestra abençoada. Nós teremos com o nosso irmão Fabrício Ferreira a palestra A Importância da Música na História da Igreja. Isso é muito importante, né? A gente canta louvores aqui, nos cultos, a gente sabe que dentro da nossa liturgia nós temos um momento propício para isso, para louvor, mas qual é a importância realmente da música no cenário da igreja, né? Então, essa palestra vai ser às 17 horas do dia 25, na sexta-feira. Às 18h30, no dia 25, na sexta-feira também, sendo às 18h30, nós vamos ter o nosso Masterclass de violão com Everson Carvalho, né? Nosso irmão Everson, irmão de Gustavo, aqui da nossa igreja, filho da nossa irmã Gorete. Para quem quer se especializar, né, e quem gosta de violão, essa é a grande oportunidade, né? Nós vamos ter esse Masterclass com o nosso irmão Everson Carvalho. E aqui são essas duas palestras que nós temos na sexta-feira. No sábado, não. No sábado a gente tem várias palestras. Iniciando no sábado, às 15h30, sábado, às 15h30, nós temos o nosso Masterclass de flauta doce, né? Para quem de fato tem seus filhos matriculados na Escola de Música Renascer, né, Robson? É a oportunidade de estar agora tendo esse momento com o nosso irmão Herbert Bezerra, tá certo? Então, nós vamos ter às 15h30. Quando for às 17 horas, aí sim, nós vamos ter um Masterclass de guitarra. Quem vai dar esse Masterclass? O professor Arthur. Então, o professor Arthur vai ter um Masterclass de guitarra, não é? Então, quem se interessa, você que está em casa ouvindo, vou deixar o link disponível também na página do nosso Facebook, e você pode pedir, a gente manda para você ter um Masterclass aí com o nosso maestro Arthur Nascimento de guitarra. Então, também no dia 26 ainda, tá certo? Nós vamos ter às 18h30 duas palestras. Uma palestra sobre OBS. Para quem sabe o que é OBS, é esse programa que, por exemplo, Arthur está usando agora para transmissão dos nossos cultos. Então, alguém que quer aprender, você que é da igreja, que está com dificuldade, é a hora de você ter um Masterclass sobre esse programa OBS, onde você vai aprender a editar, você vai aprender como utilizar essa ferramenta que tem sido uma bênção para a nossa igreja. Então, marque aí, 18h30, tá certo, do dia 26, no sábado. E também nesse mesmo dia e horário, 18h30, nós vamos ter um Masterclass de teclado. Porque quem quiser agora pode também se matricular para ouvir o Masterclass de teclado, né? Que vai ser com o nosso irmão Ivan Júnior, não é isso? Ivan Júnior vai estar isso. Então, se você tem interesse de aprender, é a hora. Se você já toca, melhor ainda, tá bom? Então, nós vamos ter essas duas palestras. E no sábado também, à noite agora, às 20 horas, mais duas palestras, né? Essas são as finais, e são duas palestras abençoadas. Por exemplo, às 20 horas, eu tenho certeza no sábado que todos nós, tanto do louvor quanto dos corais, e aqui agora eu vou perturbar com o povo do coral, que da outra vez nós mandamos para o louvor, mandamos para o coral umas palestras, ninguém participou, poucas pessoas, as mesmas pessoas de sempre. O coral vai ter que ser obrigado a ver isso. Nós não estamos tendo ensaio, irmãos. E nós precisamos que essas pessoas aprendam isso. Nós vamos ter a oportunidade de estar tendo uma palestra sobre técnica vocal com um dos melhores professores de técnica vocal de Campina Grande. Nosso irmão Wagner, da Nova Cimente. Você sabe quanto é um curso lá na Nova Cimente técnica vocal? Não é? Então, perceba. R$120.
para você ter uma palestra de técnica vocal lá na Nova Semente. Aqui nós estamos oferecendo de graça. E as pessoas do nosso coral, os irmãos e irmãs, devem sim se interessar. Então vai ser uma questão que nós vamos ficar pegando no pé agora. Então, 20 horas, técnica vocal, todos que fazem parte do louvor, que cantam, que estão nos corais, sabe, indispensável a sua participação, tá bom? Então, Wagner, do Nova Semente. E também às 20 horas, pronto. Outro para quem é da área específica, de sonorização. Questão de mesa de som, de transmissão junto com o OBS, porque você tem o OBS, mas o OBS ele é muito ligado mais nessa área de transmissão, não é isso, Arthur? E a sonorização é para você deixar o som com qualidade, porque se você tiver uma imagem boa, um programa muito bom como o OBS, se não souber controlar, né, uma mesa de som, não vai, né, acontecer nada de bom. Então, a sonorização para você, meu irmão que está em casa, está nos ouvindo e deseja aprender como de fato você mexe numa mesa de som, equaliza e deixa o som uma qualidade audível boa, se inscreve e às 20 horas nós estaremos encerrando justamente com essa palestra. Não é somente isso aí, meu irmão Arthur, faltou alguma coisa? Está tudo tranquilo, né? Ok. Então perceba que nós temos aqui muitas coisas, não é, Raquel? Não é, irmãos? Perceba, Márcio, a gente está dando oportunidade. Uma coisa nós fizemos durante esse período de pandemia. Eu digo nós em termos de igreja, de conselho, de ministérios, desde o departamento infantil, né, ao Soldado de Cristo, aos corais, nós não deixamos de realizar as tarefas. Nós, pelo contrário, fomos buscar mais recursos, palestrantes, para que a gente pudesse suprir a necessidade da igreja enquanto ela não estava presencial. Agora nós estamos nesse misto de presencial, né, porque alguns irmãos não podem estar conosco, mas mesmo assim, queridos, algumas atividades que seriam impossíveis praticarmos agora com esses palestrantes, nós estamos dando oportunidade. Ou seja, continuo dizendo, a igreja continua sendo um self-service, tá? Tudo posto, é só se alimentar. Então depois você não pode dizer, puxa, como eu queria, desejava. Bom, tá aí, é só você participar, tá bom? Então vamos continuar fazendo isso. Bom, sexta e sábado já foi dado o recado. Agora, a partir de segunda-feira, aí é bênção do céu, viu, irmão? A partir de segunda-feira, a nossa semana de oração. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos fazendo a nossa terceira semana de oração. Fizemos parte de uma em março, né, presbítero Juarez? Que foi quando a pandemia chegou, né, presbítero Robson? E quebrou a semana de oração no meio. Nós fizemos segunda, terça e quarta, e na quinta já não podemos mais, porque tinha uma força de um decreto. Bom, depois nós fizemos uma pelo Google Meet, não é? A família no altar, não foi, Juarez? Família no altar, Ministério da Família, com nosso presbítero Juarez e Raquel, juntamente conosco, fizemos uma semana toda de palestras para a família naquela semana. E agora nós estamos voltando novamente, como sempre nós fazíamos no mês de setembro, a nossa terceira semana de oração. E esta vai ser presencial, glória a Deus por isso. Já estamos com nossos cultos presenciais, então nós vamos fazer a nossa semana de oração presencial. Só há um adendo aí que é muito importante e eu queria que você prestasse atenção. Nós conversamos em conselho e nós decidimos que a semana de oração não vai ser transmitida nas nossas redes sociais. Ou seja, vamos estar aqui de segunda até sábado, tendo os cultos presenciais sem transmissão pelas nossas redes sociais, tá bom? Então, no domingo sim, o encerramento, a gente faz isso que a gente está fazendo. Ou seja, inclusive de hoje a 8, que é a quarta-feira, o culto de oração não vai ter a transmissão. Bom, então, deixa eu passar para você ficar com água na boca e desejar estar conosco aqui, a programação da nossa semana de oração. Começaremos dia 28, na próxima segunda, sempre de segunda a sábado às 19h30. Estaremos com a abertura do pastor Paulo Diniz, vai estar conosco abrindo essa semana de oração, e o grupo Nova Geração. Então estaremos aqui na segunda-feira. Terça-feira, dia 29, estará conosco o reverendo Davi Dionísio, todos conhecem, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Liberdade, em Campina Grande. E no louvor, nosso irmão Moisés Lira, que também é um amigo nosso desde muito tempo e sempre ama estar conosco aqui na igreja, e nós amamos recebê-lo. Então Moisés Lira vai estar na terça-feira. Na quarta-feira, dia 30, nós vamos estar com o pastor Antônio e o grupo Geração Eterna, que vai estar aqui, nosso irmão Johnny, Companhia Limitada. Na quarta-feira, pastor Antônio e Geração Eterna. Na quinta-feira, já é outubro,
é o primeiro dia do mês 10. Então, no primeiro dia de outubro, nós vamos estar com o reverendo Jamerson Lopes, Igreja O Brasil para Cristo, em Campina Grande. Irmãos conhecem Jamerson, vai estar conosco, e o louvor será dos irmãos do som da adoração, no dia 1 do 10. No dia 2, que é a sexta-feira, 2 do 10, vamos estar aqui com o pastor Marcos Barbosa, aqui do Ligeiro, da Igreja Congregacional do Ligeiro, e o louvor será dos nossos irmãos Valdeci e Sandra, que também estarão conosco, trazendo o louvor para nós nesse dia 2. E no dia 3 é o sábado. Dia 3 estará conosco o presbítero Isaac Brito, todos nós conhecemos, né? E vai estar fazendo o louvor a nossa irmã Axa Thaís. Esses irmãos, Isaac, Jamerson, pastor Antônio, estavam todos naquela semana de oração que nós quebramos no meio. Foi justamente os irmãos que não puderam estar conosco nesses dias. Bom, então no dia 3, Isaac Brito e Axa Thaís, no dia sábado, e no domingo é o dia 4, é o encerramento com a ceia do Senhor. Estaremos agradecendo a Deus pelas bênçãos que nós com certeza iremos receber durante toda essa semana, e nada melhor do que estar na mesa do Senhor para agradecer a Deus. Então está fechada a semana de oração, e nós só vamos pedir a Deus que abençoe os palestrantes, os louvores, para não aconteça nenhum imprevisto e eles possam estar conosco nessa noite louvando ao nosso Deus, ok? Agora nós vamos sim preparar o nosso coração para nós ouvirmos a palavra de Deus. E como sempre fazemos, vou pedir uma das meninas ali, o Rose ou Lara, para que possa anotar aí os pedidos de oração, porque você que está em casa pode fazer seu pedido de oração. Nós temos alguns pedidos de oração, mas nessa noite você pode fazer isso. Escreva aí o seu pedido de oração nos comentários do nosso perfil do Facebook, e no final da mensagem nós vamos ter um espaço, um momento para a gente estar orando, e aqui nós estaremos conduzindo esse momento de oração. Agora, para isso, prepare o seu coração diante de tantas bênçãos, para que de fato Deus ministre uma palavra para cada um de nós nessa noite. Vamos louvar ao nosso Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti.
Uma boa noite a todos e a paz do Senhor. Você que está em casa, você que está aqui no templo, vamos fechar os nossos olhos e vamos colocar a vida do nosso reverendo Erivan no altar do Senhor. A mensagem que está em seu coração, aquela que Deus já colocou em seu coração, e nesta noite Ele, como canal, via para transmitir a mensagem do Evangelho aos nossos corações. Se conecte, se direcione, se eleve-se ao altar do Senhor, e nesta noite vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui, ó Pai, nós estamos, ó Pai, sabendo que Tu estás conosco. A partir do momento que entramos aqui no Teu santuário, a partir do momento que se conectamos contigo, Senhor, já sabemos que Tu estás conosco. E nesta noite, ó Pai, já ouvimos a Tua voz, ó Pai, em meio, ó Pai, a todos os rituais e manifestações aqui na Tua casa, ó Pai, no ambiente virtual. E nesta noite, ó Pai, vamos ouvir a palavra profética, Senhor, e te pedimos, nos conecta, ó Pai querido. Tira, ó Pai querido, todo empecilho, tira toda barreira, tira tudo aquilo que possa, Pai, nos desviar, Senhor, e que possamos estar centrados, ó Pai, naquilo que Tu queres para nós nesta noite. E por isso nos entregamos, ó Pai, diante da Tua vontade, e falas, ó Pai, aos nossos corações. Senhor, nesta noite, ó Pai, nos entregamos, ó Pai, sabemos que tudo vem conforme a Tua vontade. Fala conosco, te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Obrigado, meu presbítero Robertson. Irmãos, antes que a gente ministre, domingo nós estivemos aqui agradecendo, né, o conselho aos irmãos que nos auxiliaram aí nessa semana que nós passamos de descanso. E eu queria agradecer também, né, passei batido, as minhas irmãs Larissa e Rosélia, junto com as demais mulheres que ficaram aí, né, nos cultos das mulheres samaritanas na segunda-feira. Obrigado, viu, irmãs? Deus abençoe a vida de vocês. Continue firmes nesse propósito de agradar o coração do Senhor. Feito isto, quero convidar você que está sentado agora, e você que está em casa, a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos. São Marcos, capítulo 1. É apenas um texto e um versículo apenas desse Evangelho segundo escreveu Marcos, o segundo dos Evangelhos sinóticos. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 1. Ó crede, ó crede, ó crede. Apenas o verso de número 3. Marcos 1:3, que nos diz o seguinte: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa é numa tradução revista e corrigida, não é? Eu vou fazer essa leitura também na nova versão transformadora. O texto diz: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para Ele. Senhor, prepara também o nosso coração. Abra uma estrada por meio do Teu Espírito Santo, para que nessa noite seja ministrada a Tua palavra e as Tuas verdades. E aqui, Deus, possamos sair convictos de que não importa onde estejamos ou como estejamos, desde que estejamos em Ti. E por isso eu quero pedir a Tua bênção nessa noite, sobre as nossas vidas, sobre os irmãos que estão em casa, sobre a nossa igreja, aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que estão passando por seus desertos, que o Senhor os conduza, os guie e os leve aos mananciais de águas tranquilas. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, interessante, né, que a gente sempre usa o termo deserto quando nós estamos passando por algumas lutas, não é? Isso já é, digamos assim, um jargão, não é? Se podemos assim chamar, do meio evangélico. Mas não somente do nosso meio evangélico. As pessoas que estão passando por lutas, elas vão usar essa metáfora do deserto para mostrar a necessidade que elas estão tendo e as situações que estão vivendo. Então, esse termo deserto, de fato, na Bíblia, ele é sempre uma metáfora, né? Mas é uma metáfora da vida mesmo, né? É uma metáfora que nós podemos dizer do palco da vida, não é? Onde se desenrola, independente do nosso credo, de qualquer outra coisa, os dramas da vida, quer seja da vida cristã ou de qualquer vida de ser humano.
Nós temos um palco onde a vida desenrola. Interessante que a vida é um dom de Deus, isso é muito claro. Deus doa a vida, Ele é doador, mas Deus também é sustentador da vida. Mas por vezes, mesmo Deus sustentando as nossas vidas, mesmo eu e você, nós que somos cristãos, cremos no Senhor, por vezes, mesmo tendo a nossa vida guiada por Deus, os caminhos nos levam a percorrer por alguns desertos existenciais. O palco da nossa vida não é só de luzes e de flores e de fama. O palco da nossa existência caminha também em meio às lutas e tribulações. Então, queridos, há momentos em que, de fato, as nossas vidas, elas estão caminhando em meio ao deserto. Há momentos na nossa vida que nós experimentamos, queridos, uma espécie de deserto espiritual mesmo, né? São aqueles momentos em que nós enfrentamos momentos de dificuldades, de securas. São momentos de escassez, de alegria espiritual. A gente não sente alegria. São desertos existenciais que, por vezes, mesmo servindo a Deus, nós nos encontramos, por vezes, perguntando se de fato esse caminho está sendo guiado por Deus, porque esse caminho está sendo difícil, não é? E várias pessoas, queridos, enfrentaram isto durante a sua vida. Vários homens de Deus, mulheres de Deus, enfrentaram desertos em sua vida. Nós podemos perceber que várias dessas pessoas ou personagens bíblicos, eles enfrentaram desafios, enfrentaram desertos. E quando, não somente esses personagens bíblicos, mas nós enfrentamos deserto, nós aprendemos lições importantes. Seja sincero, quem de nós não tirou lições importantes e dificuldades que nós passamos? Meu irmão, todas as vezes que a gente passa uma dificuldade, que a gente caminha pelos caminhos dos desertos, a gente aprende alguma coisa. E é justamente por isso que eu entendo, queridos, que há propósito de Deus em todas as coisas, inclusive dos nossos desertos. Existe o propósito de Deus. E nós podemos encontrar, por exemplo, Moisés. Moisés foi um homem que tirou sérias lições do deserto. Nós vamos encontrar João, o Batista, esse ao qual o texto que nós lemos remete, que apareceu no deserto, pregando a palavra de Deus e o arrependimento. Nós vamos encontrar Elias fugindo para o deserto, depois de uma experiência tremenda que ele teve com Deus. Mas nós podemos falar aqui em tantos outros personagens que tiveram seus momentos no deserto e aprenderam, tiraram lições no deserto. Mas o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, teve o seu momento no deserto. Interessante quando a gente faz um paralelo entre João, não é, o Batista, e Jesus. Veja que coisa interessante. João surgiu aonde? No deserto, pregando o evangelho, lá no deserto. Jesus Cristo, para iniciar o seu ministério terreno, veio de onde? Do deserto, para iniciar o seu ministério terreno. Então perceba que deserto não é coisa tão ruim, não. É que por vezes a gente não quer passar pelo deserto, mas todas as vezes que nós passamos, nós aprendemos. Esta é que é a máxima de Deus. É que por vezes, mesmo a gente não entendendo por que Deus permite que tenhamos que caminhar em ruas espinhosas, em meio a desertos escaldantes, fazendo isso a metáfora da nossa existência, nós vamos entender que tudo isso coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nada é por acaso. Isso é que me deixa feliz. Então, queridos, algumas épocas da nossa vida, elas são de fato o deserto. Tem épocas que parece que tudo está contra nós, não parece? Parece que tem dia, né? E eu gosto muito do Salmo 56 porque ele dá esse retrato, porque parece que tem dia que tudo conspira contra nós. Parece que nada está dando certo. Você acorda de manhã, meu irmão, já começa as coisas dando errado. Aí, o mundo aí, tem um dito, né? Diz que acordou com os calcanhar para frente, que eu não sei como é esse negócio, calcanhar para frente. Tem um na história, não tem um que tem um calcanhar para frente, quem é?
Curupira. Isso mesmo, professora Raquel, por isso que é bom ter professora aqui. Curupira. Tem, né? Os calcanhar para frente, né? Assim. Mas isso é uma metáfora para dizer o seguinte: desde o amanhecer, tudo deu errado. Rapaz, você vai, sabe, chegando no fim do dia, numa estafa tremenda. E a gente se pergunta, esse dia valeu a pena? Porque se nós pudéssemos, a gente pegava uma borracha e passava sobre ele, para dizer, ele não fez parte da minha existência. Mas, lá na frente, quando a gente olha para esse mesmo dia negro, nesse dia que a gente tentou passar uma borracha, a gente vai dizer, como ele foi importante na minha vida. Porque tudo há um propósito. Nada acontece por acaso. Então, irmãos, há época em nossas vidas que nós, de fato, estamos em meio a um deserto, e vivemos o momento da nossa existência como se nós estivéssemos no deserto mesmo, físico. É porque o deserto é o quê? Um lugar seco, um lugar quente, né? É um lugar sem muita vida, é um lugar de dificuldades para suportar o dia a dia. E há momentos da nossa existência que está assim, são dias muito difíceis, nós enfrentamos dificuldades, são dias que o alívio é pouco, não é? A gente se sente sempre pressionado. Então veja, são nesses tempos, queridos, de passagem pelos nossos desertos existenciais, que nós podemos aprender lições valiosas, que podem e devem transformar as nossas vidas, porque o deserto só é inútil, o deserto só não faz sentido se nós passarmos por ele e não aprendermos nada. Aí vai ser só luta, vai ser só sofrimento, vai ser só provação. E se a gente não tirar nenhuma lição, realmente, ele não serviu de nada. Mas quando nós passamos pelo deserto, e nós aprendemos essas lições valiosas, que devem transformar a nossa vida, nós vamos agradecer a Deus por esses dias difíceis. Então, queridos, o texto que nós lemos fala de um dos maiores profetas, e por que não dizer o maior profeta do Novo Testamento, João Batista. E João Batista, ele escolheu desenvolver o seu ministério no deserto. Você percebe que todo o ministério de João foi aonde? No deserto. Não é? Perceba, vamos fazer uma analogia. Hoje, por exemplo, e aqui não quero fazer com isso nenhum momento de queixas ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, por exemplo, quantas vezes nós vemos ministérios e pessoas que querem desenvolver seu ministério, mas não querem ir para lugares desertos, cidades pequenas, vilarejos, querem as mega cidades, né? As metrópoles, os mega templos, para desenvolver seus ministérios. Queridos, mas João, um dos maiores profetas do Novo Testamento, desenvolveu todo o seu ministério no deserto. Você não encontra João pregando em cidades, você encontra João no deserto. Então perceba, queridos, que é justamente isso. E eu creio, queridos, que a escolha de João não foi baseada, quem sabe, nas suas vontades. Mas eu creio que a escolha de João foi direcionada, sabe, por Deus. É uma escolha divina. Por quê? Porque tinha um objetivo. Por que João apareceu pregando no deserto? Por que João Batista desenvolveu todo o seu ministério no deserto? Por acaso? Ou uma escolha dele? Não, irmãos. Direção divina. Isso aqui é Deus movendo a história. É Deus conduzindo a vida do homem. Por quê? Porque justamente eu entendo que tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Era fazer com que tanto João quanto o próprio povo tivesse experiências significativas com Deus. Houveram experiências na vida de João e na vida do povo que seguiam João no deserto, que só foram vividas porque eles estavam no deserto. Então, irmãos, só vai ter experiência na sua vida que você vai poder viver. Só vai ter momento de experiência, de intimidade com Deus que você vai viver se você estiver no deserto. Não vai ser possível em outro lugar, somente no deserto. E é sobre as bênçãos decorrentes do deserto, perceba, bênçãos decorrentes do deserto, que nós queremos falar nesta ocasião. Quero ver o que é que nós podemos aprender, queridos, quando nós estamos nos nossos desertos existenciais. Nós aprendemos várias coisas. E a primeira lição que nós temos quando nós estamos nos nossos desertos existenciais, a primeira lição que nós aprendemos é a depender de Deus. Ei, eu às vezes fico
assim nos meus pensamentos, nos meus devaneios, eu fico pensando, puxa, quando Deus nos tira para um momento de dificuldade e nos leva para o meio de um deserto, é porque ali Ele está dizendo assim, filho, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para os lados, você vai estar sozinho. Essa é a hora de você mudar o foco da sua visão. Olhe para cima, eu vou estar lá no mesmo lugar, no alto e sublime trono, e os meus olhos estão postos sobre você. É como se Deus dissesse, lá você vai depender somente de mim. Não vai ter amigo, não vai ter parente, não vai ter família, não vai ter pastor, não vai ter presbítero, não vai ter diácono, não vai ter um irmão, é você, sozinho e Deus, somente. E às vezes, a gente não entende esses momentos, que Deus está querendo nos ensinar a depender dEle, e a gente começa até mesmo a culpar o outro. Fulano não veio, fulano não me ajudou, ciclano não estendeu a mão. Queridos, entenda, todo o bem que você me faz, e todo o bem que eu faço a você, só parte de uma premissa. É Deus que coloca no nosso coração o desejo de abençoar o outro. Nós mesmos não temos isso, irmãos. Toda dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Do Pai das luzes. Então, queridos, se Deus quisesse, Ele ia mandar alguém lá no deserto ajudar você. Se Deus não mandou, é porque Deus está dizendo, ei, aqui é eu e você. Aprenda a depender de mim, somente de mim. Então, queridos, no deserto não há comida, no deserto não há água, no deserto não há sombra, nem abrigo. Não há, queridos, o deserto, na verdade, é o quê? O nome está dizendo, deserto. Deserto é deserto. Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vinha de Deus. Ei, aquele povo que estava lá no cativeiro egípcio, eles comiam, sempre tiveram comida à base da escravidão, amassando tijolo e fazendo barro, levando chicotada, mas tinha comida. Sabe o que acontece? Deus tira aquele povo, e agora eles estavam tão acostumados, porque perceba, até quando você é escravo, é uma coisa interessante, quando nós somos escravos, isso é de qualquer coisa, do pecado, de qualquer outra coisa, a gente fica dependendo daquilo que de fato nos aprisionou, ficamos dependentes daquilo que nos aprisiona. Aquele povo foi para o deserto, mas sabe qual era o mau costume que eles estavam levando para o deserto? É que mesmo sendo escravo, eles tinham o quê? O alimento. Alguém dava para ele o alimento. Agora esse povo estava no deserto, mas foi no deserto que ele descobriu que o seu sustento não viria mais das mãos dos seus senhores, homens. Eles aprenderam a conviver com uma única e última verdade: não tem mais ninguém para lhe sustentar a não ser Deus. E foi a maior experiência que aquele povo teve de suprimento, foi no meio do deserto. Eles não estavam mais no Egito, onde havia os estoques de cereais, de grãos e de riqueza, onde o alimento, mesmo debaixo da chibatada, chegava na mesa dele. Eles estavam agora no meio do deserto, lugar sem vida, sem vegetação, não havia nenhuma plantação de milho, nada. Eles aprenderam agora a viver e ver que o sustento deles vinha de Deus, e Deus providenciou para eles o que tinha de melhor: água saindo da própria rocha. Há quem diga que é água mineral, né, quando sai da própria rocha. Eu não sei quem aqui conhece Areias. Eu fui há muitos anos atrás na cidade de Areias, e lá tem um local chamado O Quebra, não sei se existe mais. Esse lugar, O Quebra, era uma área de lazer. Você descia e ia assim para um pé de uma serra, não é? E lá tinha umas piscinas, e da rocha mesmo a gente via correndo água, agora água mineral. As pessoas tomavam banho nas piscinas que tinham lá, mas enchiam suas garrafas na fonte e saiu com água mineral. Tinha gente que levava para casa, que naquela época água mineral era coisa difícil, né? Eu sou tão novo que a água mineral na minha tempo era indaiar no recipiente de vidro, lembra? Era de vidro, meu Deus, sou muito novo não, né? Me entreguei. Então perceba, mas a água sai da rocha. No deserto, Deus deu água saindo da rocha, e Deus deu o melhor que tinha, a comida dos anjos, maná vindo dos céus. Aquelas pessoas passaram a depender do Senhor. Eu gosto muito desse texto. Se você quiser abrir, abra, se não quiser, não abra. É apenas para a gente fazer uma leitura.
que é o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versos de 2 a 4. Esse é um texto lindo, que mostra Deus dizendo: ei, eu vou levar você para o deserto, para ali mostrar que você só depende de mim, você não depende mais de ninguém. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 2: e te lembrarás, veja o que é que Deus está dizendo, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante quantos anos? 40 anos no deserto. Ei, 40 anos no deserto. A gente passa um dia de dificuldade, né, Marisa? A gente passa um dia de luta e fica dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. E 40 anos no deserto. E ele diz: te conduziu durante esses 40 anos no deserto. Propósito: 40 anos no deserto sem propósito não pode, tem que ter um propósito. Qual era o propósito de Deus? A fim de te humilhar e de te provar. Eita, meu irmão, 40 anos sendo provado e humilhado pelo inimigo, pelo diabo? Não, por Deus, que levou aqueles homens para dizer: vocês vão aprender a depender de mim. Ah, queridos, se nós aprendêssemos essa lição. Seja sincero, quantas pessoas hoje se acham? Quantas pessoas acham que são hoje independentes, que não precisam de Deus? Deus disse: eu levei vocês para humilhar durante esses 40 anos e para te provar. Veja o resto: para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Deus disse: eu vou provar você. Ei, você é crente? Você tem fé em Deus? Você diz que serve ao Senhor e confia na provisão dele? Tá bom, vou puxar você aqui para o deserto, viu? É aqui que eu vou ver se você, o que você pronuncia, você vive. Vou te provar. Você vai ser humilhado, você vai ser provado, para eu saber o que é que tem no teu. Irmãos, Deus prova o coração do crente. E só uma maneira de Deus provar o coração do crente, se ele é servo mesmo, é na hora do aperto. Porque tem muitos que na hora do aperto, ó, pega a cangainha e foge para longe de Deus. Mas quem é crente continua na luta, dando glória a Deus, dizendo: eu sei que aqui tem propósito. Eu sei que Deus não está fazendo isso apenas para querer me humilhar a ponto de dizer assim: eu estou me vingando. Deus não é esse Deus vingador. Ele tem um propósito. E o texto continua dizendo: sim, Ele te humilhou e te deixou ter fome, repetindo novamente, e te sustentou com o maná. Humilhou, deixou ter fome, mas faltou alimento? Ele te alimentou, para dizer que você depende dele. Sustentou com o maná que nem tu nem teus pais conheceis, para te dar a entender que o homem não vive só de quê? De pão. Esse era o grande propósito que Deus tinha para aquela nação. Ei, vocês estavam achando que estava tudo muito bom, reclamando que vocês queriam comer de volta as gorduras lá de Faraó, vocês queriam comer novamente as cebolas, os alhos poró, vocês queriam as verduras de novo do Egito? Deus trouxe vocês aqui para provar vocês, para saber o que é que está no coração. E muitos tinham no coração o desejo de voltar, e recuaram e pereceram no deserto, morreram. Sabe, queridos, o texto continua no verso 4: não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Rapaz, é Deus dizendo: o que é que vocês precisam? Alimento? Eu tenho água e tenho maná vindo dos céus. Estão preocupados com vestir, com o calçar? Durante 40 anos, as roupas, está dizendo o texto aqui, as tuas vestes sobre ti não envelheceram. Eu não sei como é isso, não me pergunte. Os historiadores aqui, os comentaristas, eles vão percorrer aqui ideias totalmente diferentes um do outro, mas ninguém chega a um consenso. Há quem brinque e diga que o sapato crescia junto com os pés. Eu não sei como era isto. Diz que os pés não inchavam, porque eles caminhavam longas caminhadas. Hoje a gente sai daqui, faz uma caminhadazinha até na perna do sino, volta, fica com as pernas tudo doendo, os pés inchados. Deus está dizendo: ei, tuas pernas nem incham. As roupas não envelheceram. Meus amados irmãos, quando Deus nos leva para o deserto, é para dizer: vocês dependem só de mim. Deixe de temer, deixem de murmurar. Então, querida, a verdade é que toda a nossa vida, ela depende de Deus, né? Mas quando nós estamos em circunstâncias normais, muitas vezes nos esquecemos disso. Quando a nossa vida está bem,
a gente esquece que a nossa vida depende de Deus. Então, irmãos, quando as coisas estão bem, nós pomos nossa confiança em outras coisas. Quando tudo vai bem, a gente esquece que depende de Deus. Quando as coisas estão bem conosco, nós confiamos por vezes no nosso dinheiro. Quando as coisas estão bem, nós confiamos na nossa inteligência, na nossa carreira, no nosso emprego, até mesmo na nossa família e amigos. E por vezes Deus dá um desperta em nós para dizer o seguinte: vou tirar você de meio de família, tirar você de emprego, tirar o que você tem, tirar seu carro, tirar sua casa. Ei, aqui comigo, quero provar o teu coração, quero ver a tua fidelidade, até onde você vai com a tua fidelidade. Sabe, irmãos, nós vemos Deus agindo de forma poderosa durante 40 anos na vida desses homens. Não deixou faltar nada. Com toda a murmuração, o povo tinha pão, depois não queria mais pão, queria carne. Deus fez chover cordonizes. Mas tem um texto no Salmo, se não me engano, se não me falha a memória, eu acho que é o Salmo 78, meu Deus, que é um salmo que relata a história do povo de Deus. E tem hora lá que Deus vai falar sobre isso, que eles reclamam, né? Se tem mesa no deserto, se Deus seria capaz de fazer mesa no deserto. Deus disse: eu vou provar a você que eu faço. Vocês vão comer tanta carne que vai sair pelas narinas de vocês. Não querem mal humanar, não? Vocês vão comer carne até sair pelas narinas. E Deus cumpre o que Ele promete. Então, queridos, o que eu entendo aqui é que nós vamos descobrir que Deus é poderoso, e vamos descobrir que Ele está no controle da nossa vida, e vamos depender dEle totalmente quando nós estivermos no deserto. E quanto mais nós dependermos de Deus, mesmo em meio ao deserto, nós ficaremos mais fortes. Essa é a grande vantagem de depender de Deus, é que eu me fortaleço na dependência do Senhor. Mas, bom, se a primeira lição que nós aprendemos é que no deserto nós dependemos de Deus, a segunda lição que eu tiro aqui é que no deserto nós vamos descobrir o que é essencial. Essa palavra essencial, meu irmão, ela modifica de pessoa para pessoa. Para mim, algumas coisas são essenciais. Não é para Raquel, não é para Márcia, não é para Elinho, não é para Tiago. Tem coisas que para Tiago é essencial, para mim não é. Mas perceba, cada um de nós vai ver a questão do essencial de uma ótica diferente. Mas quando nós estamos no deserto, nós vamos descobrir o que verdadeiramente é essencial. O que é essencial para mim e para você. Aí não tem mais essa coisa de ter diferença do que é essencial, não. No deserto, nós vamos aprender o que é essencial para a vida do homem, de todo ser humano. Mateus capítulo 3, verso 3, nós vimos, que nós lemos esse texto em Lucas. Mateus vai falar esse mesmo texto sobre João Batista, e eu vou ler ele aqui só porque ele tem algumas nuances diferentes, já que é evangelho sinótico. Aqui nós vamos ver na ótica, né, do autor, que é Mateus, né, e lá nós vimos na ótica de Marcos. No capítulo 3, verso 3 em diante, diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí o verso 4 agora vai dar uma característicazinha que Lucas não fala sobre João. Diz, ora, João usava uma veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Verso 5, então iam ter com eles os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. Coisa interessante, né? Quando a gente lê esse texto, veja, é a mesma coisa que Mateus vai falar da profecia de Isaías, né? Vai dizer que João vem em cumprimento à profecia de Isaías. É um detalhe que nós não vimos lá em Marcos, mas tem um detalhe aqui. Por que que depois ele vai falar sobre as características da vida de João? Olha, João não vestia roupa de grife, vestia uma pelezinha de cordeiro, era? De camelo, uma cintazinha, comia mel silvestre, e há quem diga que ele comia os gafanhotozinhos. E se alguém quer ter uma vida saudável, gafanhoto com mel é a melhor receita para ficar bem. É ou não? João ficou bem demais no deserto, homem. Ora, eu não sei se eu queria essa dieta não, mas vamos embora. Então perceba, querido, João Batista, ele vivia e pregava onde? No deserto. João vivia e pregava no deserto. Ou seja, a sua vida era muito simples, irmãos. A vida de João era sem comodidades.
Sabe, por exemplo, ele não tinha roupas bonitas, comidas de um cardápio variados, era só a roupinha dele feita com a pele do camelo e tome mel silvestre com gafanhoto. Então, irmãos, ele não precisava, sabe, de nada, a não ser essas coisas, para ele ser feliz e ser bem realizado. Veja que coisa interessante. O essencial é aquilo que eu preciso para estar bem, estar feliz e realizado. Mas perceba, a gente tem que ter muito cuidado com isto. Paulo vai dizer uma coisa interessante. Paulo diz, olha, se eu tiver o que comer e o que me vestir, eu vou me dar por satisfeito. Mas será que todos nós podemos dizer essa mesma coisa? Será que a gente vai só dizer isso? Eu tendo o que comer, o que vestir, vou me dar por satisfeito? O essencial muda. Mas perceba uma coisa interessante aqui na vida de João. A missão dele era mais importante. E por isso João não teve nenhum problema em viver lá no deserto. Porque ele entendia que era o seu ministério, aquilo que Deus deu para ele. Viver lá no ministério. Então João sabia o que era essencial para ele, não era a casa, a roupa, o alimento. Ele sabia que o que era essencial para ele, para o seu ministério, era ter comunhão com Deus. Aí aqui a gente se nivela agora. O que é importante, o que é essencial para mim e para você, é ter comunhão com Deus. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vão sendo, mas a prioridade, a essência é buscar o reino de Deus. A essência é ter comunhão com Deus. Então, queridos, quando nós passamos a ter, sabe, essas fases da nossa vida que parece ser um deserto, nós podemos, na verdade, querido, perder algumas coisas, algumas comodidades da nossa vida. E às vezes nós vamos reclamar com Deus. Deus, eu passei pelo deserto, mas eu perdi a minha casa. Deus, eu passei no deserto, mas eu perdi o meu emprego. Deus, eu passei pelo deserto, mas perdi o meu carro. E a gente vai sempre falando das coisas que nos dão comodidade, para dizer aquilo era essencial para mim. E nos esquecemos que nós podemos ter perdido tudo isto, mas ganhamos uma comunhão com Deus mais válida do que todos os bens. Então, queridos, quando nós vivemos essa vida de intimidade com Deus em meio às nossas lutas e tribulações, nós vamos entender, queridos, que as coisas que nós achamos essenciais, na verdade, elas eram desnecessárias. A gente chamava de essencial. A gente disse que não conseguia viver sem elas. Deus tira e diz, olha aí, está vivendo melhor do que se você estivesse com ela. Veja como é que Deus faz. Eu digo isso, e não somente na área material não, viu, irmãos? Não estou falando só na área financeira não. Deixa eu contar aqui rapidinho. Os irmãos já sabem, eu não sei se ele está aí ao vivo, meu primo Júlio Hermes. Júlio Hermes, talvez nós tivemos a oportunidade de ouvir o testemunho dele algum dia, mas Júlio Hermes não sabe, faz 1 ano e pouco sofreu um acidente, né, e está cadeirante, né, paraplégico, e eu converso sempre com ele, e desde o dia que eu o visitei pela primeira vez, ele me contou como era a vida dele. Um homem que passou por vários centros de recuperação, desviado da palavra de Deus, mas que depois que Deus tirou a sua comodidade, o seu direito de ir e vir, de andar, hoje ele olha e entende e diz, eu louvo a Deus, pastor, porque eu só estou aqui dessa maneira, porque isso é um propósito de Deus. Sabe qual é o sonho dele agora? O sonho que ele tinha antigamente era, quem sabe, ter um carro novo, né, para botar um som e fazer tudo que ele fazia, gostar de tocar violão nos bares, e por aí vai. Sabe qual é o sonho dele, conversando comigo? Primo, meu desejo um dia é que Deus me dê um carrinho de volta. O que ele tinha se acabou-se, perdeu no acidente, não tinha seguro, perda total. Na Serra de Teixeira, só escapou ele porque Deus botou a mão, não é? Então perceba, ele sabe qual é o meu sonho hoje, primo? É que Deus me dê novamente um carrinho, para que eu possa andar, fazendo a obra de Deus, contando o que Deus fez na minha vida. Deus tira, queridos, para mostrar que a gente não precisa, a gente só precisa dele. Que Deus abençoe, primo, se ele estiver vendo aí. Então, queridos, somente Deus é que dá sentido à nossa vida, somente Ele que nos sustenta, mesmo nas horas mais difíceis, somente Ele pode fazer isso. Então, quando nós centramos a nossa vida, irmãos, quando nós colocamos, sabe, a nossa vida centrada em Cristo,
nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar contentamento em toda e qualquer situação. Quando nós colocamos a nossa vida, queridos, nós vamos na mão do Senhor. Quando nós passamos a experimentar a intimidade com Deus, nós vamos descobrir o que verdadeiramente é essencial. E aquilo que por vezes nós chamávamos de essencial, que a gente dizia que não vivia sem, Deus vai dizer, você vive sem e vive melhor. Porque talvez quando você tinha aquilo que era essencial, você não me tinha. O essencial não está hoje, o bem não está, a saúde não está, Deus está com você. Isso é o que vale. Tenho visto isso na vida de tanta gente. Às vezes as pessoas enfermas, que antes não tinham intimidade com o Senhor, e que adquiriram uma intimidade tão grande com Deus no leito da enfermidade, que elas não negociavam a sua saúde por outra coisa, a não ser aquilo que elas já conseguiram, a intimidade com Deus. Então, queridos, isso é a segunda verdade. Mas qual é a terceira verdade que nós aprendemos quando estamos no deserto? Quando nós estamos vivendo nossos desertos, nós aprendemos a vencer as nossas tentações. Irmão, já percebeu que no meio dos nossos desertos existenciais, é nos momentos que nós somos mais tentados? Mais tentados. Por exemplo, se você está vivendo um conflito no casamento, um exemplo, homem ou mulher, pode se preparar, vai vir tentação tudo que é jeito, vai vir cão de toda a cor, vai vir homem para que são mulheres ser tentadas, vai vir mulher bonita para que o homem seja tentado a trair sua esposa e vice-versa, vai ser tentado. Se você está com dificuldade financeira, você vai ser tentado a fazer qualquer coisa ilícita para você suprir as suas necessidades financeiras, e assim por diante. No meio das nossas tentações, nos nossos desertos, nós somos tentados. Então, queridos, antes de começar o seu ministério terreno, nós falamos aqui que Jesus foi levado por quem para o deserto? Pelo Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para começar o seu ministério. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Nós estamos falando da sua união hipostática, 100% Deus, 100% homem, mas o 100% homem dele foi lá para o deserto, para depender também de quem? Do Pai, para ser tentado e vencer as tentações. Então, queridos, perceba que coisa interessante. O texto diz que ele foi levado para o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Parece uma coisa muito sem nexo, não é? Sem lógica. Como é que Deus pega o seu filho, leva para o deserto para ele ser tentado pelo diabo? Tudo tem propósito. Ele enfrentou, meu irmão, ali como homem, o nosso Cristo, todo o tipo de tentação. E é por isso que o escritor de Hebreus diz: em tudo ele foi tentado, mas jamais pecou. Propósito de Deus. Então, queridos, ele não pecou. E ele não pecou, veja que coisa interessante. E para que ele não pecasse, ele usou sempre a palavra de Deus como arma de defesa. Isso é que é lindo. Vamos ver esse texto? Isso eu quero que você abra. Lucas capítulo 4. Para a gente ver como Deus é lindo. Seu filho Jesus Cristo vai começar o ministério terreno. As pessoas estão agora vendo João o Batista preparando o caminho, pregando arrependimento, dizendo: eu sou aquele que está preparando o caminho, porque vem um depois de mim que eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. Eu vou batizar vocês com água, mas o que vem após mim vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Enquanto João está pregando isso, Jesus Cristo está sendo tentado no deserto. E o texto diz, capítulo 4 de Lucas: Jesus, pois, olha a diferença aqui no deserto, qual é a diferença? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Veja, que coisa interessante, o povo de Israel passou quanto tempo no deserto? 40 anos. Jesus passou 40 dias, Moisés passou 40 anos. Vocês sabem que tem uma escolinha dos 40, né? Na vida do crente. Bom, então vamos lá. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome, depois de 40 dias. Imagina, o cara 40 dias sem comer nada. Disse-lhe então o diabo, aí começou, vou começar pelo ponto mais fraco dele. Acaba diz assim, né? Esse cara quando fica com fome, fica cego. A gente diz assim: eu estou cego de fome. Não enxerga nada, não pensa nada. A fome muda tudo, você não consegue raciocinar com fome. Aí o diabo chega e diz: se tu és filho de Deus, manda a esta pedra que se torne em pão. A Jesus, cheio do Espírito Santo, mesmo de barriga vazia, disse para aquele demônio, aquele diabo:
Está escrito, bicho do chifrão, nem só de pão viverá o homem. Aonde foi que Jesus arrumou isto? Nem só de pão viverá o homem. Aprendeu de Deuteronômio capítulo 8, verso 3, do povo que passou pelo deserto durante 40 anos, sendo servido por Deus. E nós lemos o texto onde ele diz: ei, vocês vão ser humilhados, vocês vão ter fome, para vocês saberem que nem só de pão vive o homem. Então Jesus deu no queixo de Satanás com a palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio 8, 3. Então o diabo não se dá por satisfeito, né? Então o diabo levando-o a um lugar elevado, a um pináculo, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Veja, quando a gente diz que o mundo jaz no maligno, né? O que é que o diabo estava querendo dar aqui? Perceba, no pináculo ele mostrou os reinos deles, o mundo deles, e disse: isso aqui eu posso te dar. Tudo que você precisar, a luxúria, a fama, o dinheiro, o poder, tudo que é meu, lhe dou. E ele vai dizer isso aqui: porque me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Está vendo aí? Verso 7: se tu me adorares, tudo isto será teu. Respondeu-lhe Jesus: está escrito o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Satanás queria que Jesus servisse a Ele, dando a Ele aquilo que talvez nós chamássemos de essenciais: fama, poder, riqueza, mundo, tudo que Ele oferece. Jesus disse: meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você, somente busque aquilo que de fato é necessário. E por isso ele disse ao diabo: somente a Deus servirás, e só a Ele prestarás cultos. Deuteronômio capítulo 6, verso 13, e Deuteronômio capítulo 10, verso 20, é isso que está escrito lá, a mesma palavra que Jesus usou. Verso 9: então levou-o a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lance daqui de baixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. Citou distorcido o texto da Bíblia, e Jesus disse: espera aí que eu vou agora mostrar para você o que é o texto escrito. E Jesus respondeu: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 16. O diabo tentou a Jesus no deserto. Jesus lançou a palavra de Deus como confronto às suas ofertas. Não é o que o mundo oferece, é o que a palavra de Deus tem para mim, que é o essencial. Aí depois disso, verso 13: assim, tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação, viu que não conseguiu nada, o que tem lá? Retirou-se dele até a ocasião oportuna. Irmãos, depois que venceu a tentação no deserto, Jesus teve um ministério cheio do poder de Deus. Mas tudo começou aonde? No deserto. Foi depois da tentação que João, olhando para Jesus quando vinha para o Rio Jordão, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus havia vencido a tentação. Então, queridos, no meio dos nossos desertos, nós vamos ser tentados, mas é a oportunidade da gente vencer as nossas tentações e mais uma vez sairmos fortalecidos dos nossos desertos. Então, queridos, quando nós encontramos essa força em Deus, com certeza, não tem outra maneira, nós vamos sair do deserto muito mais preparados para tudo aquilo que a vida nos apresenta em termos de tentação. Porque no deserto não há lugar para esconder, nós temos que admitir as nossas fraquezas, e é justamente nesse momento que nós admitimos nossas fraquezas a Deus, que nós vamos encontrar nele força para superar a tentação. Bom, quarta lição: quando nós estamos no deserto, nós aprendemos uma coisa muito interessante. Nós aprendemos a resolver os nossos problemas. Nós aprendemos, quando Elias foi para o deserto, veja que coisa interessante, ele não estava bem não. Elias, você lembra o que aconteceu com ele, né? Ele tinha realizado um milagre incrível diante de todo o povo de Israel. Tinha orado e Deus tinha feito chover fogo dos céus. Tinha matado os profetas de Baal, os adoradores, né, dos postes ídolos. Era algo tremendo que Israel tinha presenciado naquele momento. Mas, queridos, em vez de ele, naquele momento, a partir dali, viver um avivamento, vamos chamar assim, no seu ministério, é o contrário. Elias foi ameaçado de morte por Jezabel, lembram disto?
e saiu correndo com medo de Jezabel para ir para onde? Se esconder no deserto, dentro das cavernas. Queridos, no deserto, ele chega lá, antes de se esconder na caverna, ele pede para morrer. Ele pede para morrer, queridos. Então perceba, Deus não escuta essa oração, pelo contrário, Deus levou esse homem para um monte, onde falou com ele, onde restaurou ele. Nós vamos encontrar isso no capítulo 19 de 1 Reis, a partir do verso 9 em diante. Deus restaurou aquele homem. Quando ele saiu do deserto, ele tinha seus conflitos resolvidos. Ele tinha uma nova visão. Seus problemas estavam resolvidos. Ele não queria mais morrer depois que encontrou com o Senhor no deserto. Quando ele saiu, Deus deu a ele uma nova missão. Ele estava pronto para continuar sua missão de profeta. Ele achou que tudo estava perdido. Mas Deus mostrou para ele que no deserto era lugar de resolver os nossos conflitos, resolver os nossos problemas, meu irmão. Resolver e dizer assim: Deus, eu sei que o Senhor tem plano na minha vida, eu vou. Ele estava muito triste porque tem aquele sintoma, né, de super santidade. Só eu te sirvo, só eu fiz o que é certo, estou aqui pagando o preço. Elias, tem mais 7.000 que também não se dobraram diante de Baal. Resolva os seus problemas e siga fazendo aquilo para que o Deus lhe chamou. Então, queridos, por vezes as circunstâncias difíceis, elas nos empurram para um deserto emocional. Às vezes as situações difíceis nos empurram para um deserto espiritual, e nós ficamos espiritualmente fracos, espiritualmente e mentalmente fracos. Sabe, queridos? Então nós às vezes nos sentimos acabados. A gente diz assim: não tenho mais força, o problema conseguiu me vencer, a gente está sem força para nada, a gente só quer fugir daquela situação. Mas Deus, Ele nos leva para o deserto para nos restaurar, queridos. Deus não nos leva para dizer assim: vou trazer você aqui só para dizer uma coisa para você, está tudo acabado mesmo, meu filho, aproveita e fica aí, morra aí mesmo. Não é para isso que Deus nos leva para o deserto. Deus nos leva para o deserto para nos restaurar, queridos, porque o sofrimento do deserto é este, porque às vezes no sofrimento da nossa existência, na nossa solidão, é onde nós vamos encontrar Deus e ouvir a sua voz de melhor maneira, com mais sensibilidade. Há quem diga, por exemplo, que os maiores observatórios em termos de buscar vida em outros planetas estão nos desertos, porque há silêncio no deserto, o céu é mais claro no deserto, as estrelas brilham mais no deserto, se vê os planetas com mais clareza a olho nu no deserto. Queridos, deserto é para a gente ouvir Deus, para ver melhor Deus, e Deus vai dizer: ei, eu estou aqui, olhe para mim. Sabe, queridos, Ele nos ajuda a confrontarmos os nossos problemas e sairmos vencedores. E não somente nos ajuda a confrontar os nossos problemas, como também Deus, às vezes, Ele no deserto conserta o que está errado em nossa vida. Deus conserta o que está errado em nossas vidas. E às vezes, para consertar o que está errado na nossa vida, vai ter que ter um deserto. Não vai dar para consertar no conforto, nas nossas comodidades. Vai ter que ser consertado no deserto. E por isso, queridos, eu louvo a Deus por todos os desertos que eu já passei na minha vida. Por todos que eu sei que ainda vou passar. Porque eu sei que todos eles têm um propósito. Tem um propósito. Ele nos ajuda justamente a ver isso. E é com o auxílio e com o agir de Deus que no nosso tempo no deserto nós sairemos restaurados, que sairemos mais fortes, sairemos prontos para novos desafios. Nós vamos resolver os nossos problemas no deserto. Mas quero falar sobre um outro ponto. No deserto nós aprendemos a ter esperança. E aqui eu quero finalizar. No deserto nós aprendemos a ter esperança. Nos 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto, houve um homem que não perdeu a sua esperança em Deus. Lembram que toda uma geração foi consumida no deserto, mas houve um que não perdeu a sua esperança. O nome desse homem era Josué. Números 14, verso 6 fala de Josué. Diz assim, 14:6 de Números: Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, na verdade, que eram dos que espiavam a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa.
Se o Senhor não se agradar de nós, então se Ele se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra, e nela nos fará herdar aquilo que Ele nos deu, uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retrou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não temais. Ou seja, queridos, não foi fácil herdar aquela terra prometida. Não foi fácil, mas esse homem nunca se esqueceu de quanto Deus já tinha feito por ele. E por fim, queridos, ele liderou aquele povo a entrar na terra prometida. Porque, queridos, quando nós cremos em Deus, nós vamos entender que a verdadeira esperança, ela não morre no deserto. Se você, querido, está passando pelo deserto, é o momento de você fazer reavivar, meu irmão, a sua esperança em Deus. E dizer: agora sim, eu dependo só dele. E a minha esperança é que meu Redentor vive, e ele pode me tirar desse deserto. Ele vai me arrancar desse deserto. Ele vai fazer aquilo que ele prometeu. Vai me trabalhar, me ensinar. Mas no fim o seu propósito, se é a terra prometida, se é a terra que emana leite e mel, eu vou chegar lá. Porque nada, ninguém, nenhum deserto impede a bênção de Deus na vida do homem. Porque deserto para crente é apenas lugar de passagem, não é lugar de morada. Deserto para crente não é vale de sepultamento, não é para morte, é para vida. Eu digo isso, queridos, e encerro apenas com uma aplicação. O deserto na vida de um cristão fiel, ele não é um acidente de percurso. As dificuldades na vida do crente não é um acidente de percurso. Deus não foi pego de surpresa, pelo contrário, é propósito dele para a sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, você que me escuta nessa noite por meio do Facebook, você que está aqui hoje na igreja, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a sua situação presente, sua situação do dia a dia, o que você está vivendo, mas se você está em um deserto existencial, se você está passando por uma luta nesse exato momento, é porque Deus tem algo grande com você. Porque quando Ele quer dar algo grande, ministério, bênção, ensino, Ele leva você para o deserto. Você vai ouvir Deus com mais clareza. Você vai ver Deus com mais clareza. Deus só leva para o deserto aquele que Ele tem grande obra para realizar. Nós sabemos que antes de Abraão ser o pai da fé e o pai das grandes nações, ele precisou enfrentar o deserto de Barom. Antes de Moisés contemplar a face de Deus, ele precisou enfrentar o deserto de Midian e o deserto do Sinai. Queridos, antes de Davi ser rei de Israel, ele precisou enfrentar os desertos de Judá, Engedi e Zefi. Queridos, antes de Elias ser arrebatado aos céus, ele precisou enfrentar os desertos, queridos, sabe, de Carite, Bersabá e de Horebe. Ele precisou enfrentar esses 3 desertos. Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, precisou enfrentar o deserto da Judéia. Então, o que é que eu concluo com isso? Deus conduziu e conduz o seu povo pelo deserto deste mundo. Ele está sempre no comando, queridos. Ele está sempre conduzindo a nossa vida. Ele está no comando da nossa existência. No meio dos nossos desertos, nunca vamos estar só. A companhia de Deus é certa e segura com o seu povo. E com Ele, nós estamos convictos de que não morreremos no deserto, mas chegaremos à terra que emana leite e mel. Deus só permitiu que o seu povo adentrasse aquela terra prometida depois da travessia dos grandes desertos de Sur e de Sim. Foi preciso atravessar aqueles desertos para chegar à terra prometida. Então, queridos, Deus nos ensina através dos desertos da vida. Ele nos ensina que as dificuldades existem para o nosso crescimento, que as dificuldades existem para o nosso amadurecimento e que as dificuldades existem para nos aperfeiçoarmos e sermos mais parecidos com o Senhor. No Salmo 107, verso 34, o texto diz: converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Deus quer transformar o teu deserto em manancial, mas antes disso, Ele quer mudar você, para que você fique mais parecido cada vez mais com Jesus Cristo, seu Filho amado. Que esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, sermos a imagem e semelhança do seu Filho. Amém? Eu vou orar e em seguida eu passo para a nossa irmã Raquel. Ela deve estar aí já com os pedidos de oração para que a gente faça esse momento. Pai,
Obrigado por todas as vezes que nós somos levados pelo deserto. Obrigado, Deus, pelos desertos que nós estamos vivendo hoje. Nós aprendemos as lições dos nossos desertos. É para a edificação de cada um de nós. E por isso nós te agradecemos pelas lutas, Senhor. Porque vamos sair fortalecidos. Mas uma coisa é certa, não estamos sozinhos. E se estamos contigo, só há uma certeza: já somos mais do que vencedores. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Minha irmã Raquel. Amém, irmãos. Palavra abençoada nessa noite, né? E tem um hino muito conhecido que diz assim: no deserto, Jesus faz o que ninguém pode fazer. No deserto, Ele chega e faz milagre acontecer. No deserto, você ora, você geme e também chora. Mas é no deserto que Ele chega e decreta a vitória, né? Então, o nosso Deus decreta a vitória sobre a minha vida e a sua. Se eu estou passando pelo deserto das impossibilidades como Ana, basta clamar e o Senhor vai me ouvir. Se eu estou passando no deserto das injustiças como José, basta perdoar, clamar e Deus vai me ouvir. E tantos outros, né, que nós conhecemos. E nessa noite nós vamos juntos clamar pelas pessoas que colocaram aqui o seu pedido de oração, crendo que o Senhor Jesus que ouve é capaz de mudar a sua situação, né? E uma das pessoas por quem nós vamos orar, já agradecendo, é pela irmã Nininha, a sogra de Elândia, a mãe de Daiane, que passou por cirurgia, né? Ela estava com câncer de mama e ela estava esperando o retorno dos médicos e ela conseguiu fazer a cirurgia. Louvado seja Deus, nós cremos que os médicos foram usados pelo Senhor para operar e que a recuperação dela vai ser boa e que tudo vai ser resolvido em nome de Jesus. Também vamos continuar orando por Elisete, que essa semana teve uma piora, foi ao hospital, mas louvado seja Deus. Deus tem um plano muito grande na vida dela e o Senhor tem sustentado sua serva, né? E ela está de volta em casa. Também continuar orando por Isabel e por Orlando. Isabel está com dengue, Orlando com os problemas de saúde dele que nós conhecemos, é uma batalha muito grande. Vamos continuar clamando por eles. Tem também um pedido de irmã Eclésia, que pede pela irmã dela e por Tiaguinho, ambos por libertação de vício, de drogas, né, do álcool, e que nós possamos clamar por essas vidas e tantas outras que estão aprisionadas. E também a nossa irmã Lindinalva, que pede oração pela família dela e agradece pela vida de sua irmã, que vai completar mais um ano amanhã. Então vamos orar, irmãos, pela vida da irmã Nininha e o irmão a sogra do irmão Elan, todos nós possamos juntos agradecer, porque nós oramos por ela, né, e vamos agradecer nesse momento. E Juarez, Márcia e Robson, lembrem de orar por Elisete, para que o Senhor continue cuidando da vida dela. Por Isabel e Orlando, Rose e Larissa, orem por Isabel e por Orlando. Por Eclésia, que é a irmã... Euda, exatamente. Que é a irmã aqui, que eu esqueci o nome agora, ore por ela também. Irmã Eucineide e irmã Marisa, orem pela libertação dos filhos, do filho de Eclésia e de sua irmã. Oi, Rose. Amém. Orar também pela avó das filhas de Rose. Deus sabe o porquê, né? Então vamos orar, irmãos. Fique da forma como você desejar e vamos orar ao Senhor nesse momento. Paizinho santo, amado, nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor nos tirou de nossa casa nessa noite e nos trouxe até a tua casa. E aqueles que não puderam estar aqui, Jesus, mas tu inquietou cada um a ouvir a tua palavra nessa noite. E o objetivo é unicamente, Senhor, fazer com que eu creia, com que cada um de nós possamos crer que deserto não é lugar de morar, é lugar de passar, Jesus. Deserto é lugar de aprender, deserto é lugar de crescer, deserto é lugar de nos aproximarmos de Ti. Pai amado, cada um aqui já enfrentou um grande deserto, está enfrentando nesse momento. Só o Senhor conhece cada um, mas nós temos a certeza, Pai, que tudo é com a permissão de Deus. Tudo é com a Tua permissão, Jesus, e é para o nosso melhor. Tudo vai redundar em graça e em glória para o Teu nome. E nesse momento, Jesus, nós já queremos Te agradecer pela vitória de nossa irmã Nininha. Só o Senhor conhece as angústias que passou em seu coração, as aflições, desde o momento que recebeu aquele laudo. Mas o Senhor é um Deus que cuidou dela, que não deixou que nada faltasse.
E no momento determinado, o Senhor providenciou sua cirurgia. E nós te agradecemos por isso, Pai, e entregamos a recuperação dela em tuas mãos, Pai. Providencia para a vida da irmã Nininha tudo aquilo que ela necessitar, Jesus. Que tudo aquilo que ela precisar possa ser providenciado pelo Senhor. Cuida dela, Jesus, e faz com que o seu coração esteja abundante, Senhor, de gratidão e de confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Também queremos te apresentar a tua filha Elisete, Pai, que com uma mão de amor e de cuidado o Senhor tem sustentado sua vida. Nós sabemos, Jesus, que a sua luta não tem sido pequena. O deserto que ela está enfrentando é um deserto grande e prolongado, mas nós temos a certeza, e isso alegra o nosso coração. Ela não está naquele deserto sozinha, Pai. Tu tem levantado pessoas para com ela atravessar aquele deserto, e o Senhor tem sido presente na vida dela em cada instante. Jesus, continua segurando a vida dela com amor, Jesus. Continua afofando aquele leito, continua diminuindo aquelas dores, Senhor Deus. Continua cuidando da tua filha e continua renovando dentro dela, Jesus, a certeza de que o Redentor dela vive e que tem olhado para ela e tem cuidado e se preocupado com a sua vida. Continua, Jesus, abençoando a tua filha. Também queremos te pedir pela vida de Isabel, Senhor, que está enferma, está com dengue. Mas nós temos a certeza do teu cuidado com a vida dela, Pai. Continua cuidando da vida dela, que logo ela esteja totalmente recuperada. Também te pedimos por Orlando, Senhor Deus. Nós sabemos que ele tem enfrentado uma grande luta com os problemas de saúde que ele tem. Mas até hoje a tua mão tem sustentado o teu filho, Pai. Mesmo quando parece que já está grande demais a situação dele, mesmo assim o Senhor está lá cuidando dele, de cada detalhe. Continua, Jesus, trabalhando na vida de Orlando. Continua trabalhando na vida de Licinha, Senhor Deus, para que cada dia mais seja usada por Ti, Senhor, para cuidar dele, dando a ela sabedoria e paciência, Senhor Deus. Cuida de cada um deles. Também Te apresento o pedido de Eclésia, Jesus, que clama pelo seu filho e pela sua irmã. Ambos, Jesus, aprisionados pelo vício. Ambos estão ali presos, Senhor Deus, pelo vício e não conseguem se libertar. Mas existe um Deus que é capaz de chegar, abrir as cadeias, quebrar as correntes e libertar aqueles que estão cativos e trazê-los para a liberdade. Pai amado, nós sabemos que a Eclésia há anos clama por eles, mas vai chegar o dia desse deserto acabar. E nós te apresentamos, Senhor Deus, a vida de Tiaguinho, a vida de Euda, e te pedimos, Pai, no teu tempo, Jesus, quebra aquelas cadeias que aprisionam aquelas vidas, Senhor Deus, porque apenas o Senhor tem poder para isso. Também te peço pela sogra de Rose, Jesus, visita ela, Pai amado, cuida dela, Senhor Deus. Trata, Jesus, das questões que precisam ser tratadas. Cuida da saúde dela, Pai amado, tirando aquela enfermidade, se for da Tua vontade, diminuindo o seu sofrimento, Pai. Também te pedimos, junto com Lindinalva, Senhor Deus, pela sua família. Nós sabemos, Jesus, que só em Tuas mãos nós podemos depositar o nosso maior tesouro. E nosso maior tesouro é a nossa família, é em Tuas mãos que ela coloca a família dela. Abençoa, Jesus, todas as áreas que ela necessita. E também te agradecemos junto com ela, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concede à irmã dela, Pai. Obrigada, Jesus, que esse novo ciclo de vida que se inicia traga muita sabedoria, saúde, paz e aproximação cada vez mais do Senhor Jesus. Por fim, Senhor, mais uma vez nós queremos te dar graças por esse dia de vida que o Senhor concedeu a nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por teu cuidado, livramento e proteção constante com as nossas vidas. Pai Santo, nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma noite de descanso tranquilo, abençoa cada um daqueles que estão em casa, põe anjos, Senhor Deus, acampados ao redor da casa de cada um dos teus filhos espalhados nessa cidade, Pai, e que nós possamos ter o sono dos justos, Pai, e acordar amanhã para um novo dia, preparado pelo Senhor para o deleite de cada um de nós. Desde já nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Kel. Irmãos, fiquem de pé, recebam agora a bênção do Senhor e possamos ir agora para nossas casas, lembrando o nosso compromisso. Logo mais, ainda hoje, eu vou mandar para você toda a programação da semana de oração. Amanhã você vai receber no seu privado toda a programação de sexta e sábado, você vai escolher qual que você quer participar e nós vamos preparar a lista de transmissão para na sexta-feira começar.
Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, único e soberano Pai, que o poder, a comunhão e as doces consolações advindas do Teu Espírito, Senhor, nos leve para casa em paz, nos dê um restante de noite na Tua presença e abençoe a nossa cidade, a nossa descendência, os nossos cônjuges e filhos e todo servo do Senhor espalhado nos 4 cantos deste planeta. Se você foi abençoado, diga amém. Foi muito abençoado, diga glória a Deus. Até sexta-feira no Google Meet, em nome de Jesus.